pouco tempo. Aleluias. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, ou doutor Lucas. Sabemos que Lucas também foi médico, amém, irmãos? Aleluias. E sabemos também que Lucas escreveu também o livro de Atos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem achou diz amém. Amém. Isso. Vamos ler o versículo de número 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém? Pode ficar à vontade, pode sentar, não precisa, se quiser não feche a sua Bíblia, que assim você fica por dentro de tudo que está sendo dito. Amém, irmãos? Essa história é uma história muito simples de contar, uma história pequena de se meditar. É alguns versículos, poucos versículos, louvado seja Deus, mas é uma história tremenda de se pregar. Aleluias. Quando você vê Jesus aqui no versículo 11, você vê Jesus indo à cidade juntamente com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus vai em direção à cidade de Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus então estava acompanhado tanto com os seus discípulos, tanto também com a multidão. Então Jesus, ele vai em direção àquela cidade, creio eu, humanamente falando, nada iria acontecer ali. Mas olhando pelo lado espiritual, eu acredito que o Espírito Santo de Deus já estava guiando Jesus para aquela cidade, porque ele sabia que naquela cidade tinha uma mulher viúva que estava precisando urgente de um milagre da parte de Deus. Então, como Jesus era guiado sempre pelo Espírito Santo, e todo crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? Temos que andar em espírito. Eu lembro que logo depois que Jesus foi batizado por João, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Então o Espírito Santo de Deus, ele movia Jesus. Jesus andava em conjunto com o Espírito Santo. É tanto que você vê um texto muito interessante, Jesus dizendo antes de ser ascendido ao céu, de ser levado para o céu com aquela nuvem e os anjos, Jesus, ele diz: olha, eu irei, mas não vos deixarei órfão. Eu mandarei um Consolador, um outro Consolador. Amém, irmãos? Então, Jesus e o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele estava todo o tempo dizendo: Jesus, vai por ali, Jesus, vem por aqui. Então, ele guiava Jesus a todo tempo. E neste dia não foi diferente. O Espírito Santo de Deus guia Jesus, conduziu o nosso mestre, Rabi, até aquela cidade. Porque
Eu imagino que quando Deus olhou de cima, que viu aquela situação que estava acontecendo com aquela mulher viúva, se você ver a história, aquela mulher, ela estava perdendo tudo que lhe resta. Por quê? Ela já tinha perdido seu marido, ela já tinha perdido seu esposo, já era uma mulher sem marido. E todos nós sabemos que toda mulher que fica viúva, ou que se torna viúva, ela sofria muita coisa naquele tempo. Era uma discriminação terrível. Quem queria casar com uma mulher viúva? Ainda mais se esta mulher já tivesse a sua idade avançada, que não poderia mais ter filho. Nenhum homem queria. Nenhum homem queria. Muitas das vezes o fim desta mulher seria os prostíbulos, se prostituir. Muitas das vezes não porque ela queria, mas a necessidade lhe impulsionava a procurar aquele tipo de vida, porque as portas se fechavam para ela, ela não tinha da onde tirar o seu sustento. Então muitas das vezes o que acontecia naquele tempo, as mulheres começavam a se prostituir para manter a casa. Mas graças a Deus, que Deus, quando viu essa situação, rapidamente Deus se comunica, porque Deus e o Espírito Santo e Jesus é um só. Eles entram em comunicação e Deus pega Jesus Cristo e envia naquela direção para tirar aquela viúva daquela situação. E assim não foi diferente. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi chegando na cidade com os seus discípulos, a mulher iria saindo com o seu jovem em um esquife, com a sua esperança em um caixão. Então Jesus se encontra com ela na entrada da cidade. Só que, igreja, que a Bíblia é bem clara quando ela diz que Jesus vinha com seus discípulos. Vinha Jesus e os seus discípulos. Vinha Jesus com a sua caravana, entrando na cidade, e ele foi fazer na verdade aquilo mesmo, porque eu não vi outro milagre Jesus Cristo operar na Bíblia que tenha assim o nome desta cidade. Então Jesus foi fazer isso, e ele se encontra com aquela mulher. Bem-aventurado o homem que se encontra com Jesus. Bem-aventurado a mulher que na sua caminhada ela se encontra com a caravana que vem com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que têm um encontro com nosso Deus, com certeza ele será liberto, como Zaqueu. Aquele que tem um encontro com Deus, ele será curado, ele voltará a enxergar como o cego Bartimeu. Aquele que tem um encontro com Deus, ele sairá de uma tumba, assim como aconteceu com Lázaro, o amigo de Jesus Cristo. Aquele que tem um encontro com Deus, de certeza ele receberá um milagre, ele receberá uma libertação, ele receberá a provisão para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, com aquela multidão que vinha trazendo o esquife, vinha trazendo aquele jovem morto, ela teve o privilégio, ela teve a oportunidade de se encontrar com Jesus de Nazaré. Jesus já era muito conhecido naquele tempo pelos milagres que ele fazia. Jesus já era conhecido pelas benfeitorias que ele fazia naquelas localidades. Apesar, irmãos, do local que Jesus Cristo andava era muito pequeno. Você pode ver, Jesus sempre estava de um lado para o outro do lago da Galileia, ou do mar da Galileia. Jesus pegava o barco, saía de um lado e ia para o outro lado. Louvado seja Deus. Se o estado de Israel é do tamanho do estado de Sergipe, louvado seja Deus, e eu acredito que Jesus não chegou a percorrer todo o estado. Imagina o tamanho do mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus não precisou andar muito para ter o seu nome escrito na história. Jesus não precisou passar
das fronteiras do seu país para que a sua história fosse contada. Jesus não precisou correr atrás de status e fama e de posição para ter o seu nome travado na história. Louvado seja Deus. Jesus só precisou de um coração contrito. Jesus só precisou de alguém que estava caído na beira de um caminho. Jesus só precisou de alguém que estava leproso, precisando de uma purificação. Jesus só precisou de um cego, precisando que os seus olhos fossem abertos. Jesus só precisou de um defunto preso em uma tumba para que o seu nome fosse marcado para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Aleluia. Então esse Jesus, ele se encontra com a mulher na porta. O enterro estava vindo, e eu imagino a visão de Jesus e dos discípulos e da multidão que vinha com Jesus. Com certeza, já foi comprovado isso, que a multidão que vinha com Jesus era uma multidão que vinha de sorriso de orelha a orelha. Porque quem andava com Jesus, louvado seja Deus, não tinha lugar para a tristeza arrumava mala e ia embora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem andava com Jesus não mandava processo, porque os demônios, ele tinha que pegar a sua bagagem e ir embora. Quem andava com Jesus não andava chorando, mas andava sorrindo. Mas a multidão que vinha com aquela mulher, eu imagino a visão que Jesus tinha quando olhou para ela. Aquela mulher com o seu semblante desfigurado, aquela mulher com a sua visão tapada, olhando para baixo, encurvada, aquela mulher que vinha chorando copiosamente ali em direção do enterro, do cemitério. Louvado seja Deus. Imagina a visão de Jesus naquele dia. Você sabia que tem muita gente que olha para a sua situação? Você sabia que tem muita gente que não tem dó da situação que você vive? Você sabia que tem gente que olha para você, vê você passando necessidade e acha que ainda é pouco para você? Só que Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você. Deus tem visto a situação que tu tem vivido. Deus tem visto o deserto que você tem atravessado. Deus tem contemplado o teu choro. Deus tem colhido as tuas lágrimas. Louvado seja Deus. E quer o Satanás ou não, quer os seus inimigos ou não, no momento certo, Deus vai dar a resposta daquilo que você tanto precisa. Porque Deus, quando olha para a viúva, Deus tem íntima compaixão dela. Jesus, quando fixa o olho para ela, que vê as lágrimas descendo do rosto dela, o que foi que aconteceu? Jesus sentiu a dor que aquela